All The Sound. Eu me chamo Rafa Hack, estou aqui hoje para fazer o review do QCY-19. É um fone Bluetooth, o primeiro fone Bluetooth que estou fazendo review no canal, justamente por ser o primeiro fone Bluetooth que eu comprei na minha vida, tá? Eu tenho um carinho muito especial por esse fone, é o fone que eu uso no dia a dia, e ele tem características sonoras e de construção, bateria e tudo mais que eu vou ir falando durante o vídeo, que talvez sejam interessantes para vocês, né? É um fone que vale muito a pena testar e que vale muito a pena talvez comprar dependendo do seu uso. Então, referente às características físicas, né, do fone, ele é um fone que ele tem esse acabamento aqui prateado, né, nessa cápsula. Um acabamento tipo como se fosse usinado, né, diamantado. Daí tem a marca, né, o logotipo QCY, né. Ele tem essa barbatana aqui, ó, que você consegue trocar, né, colocar, tem 3 tamanhos diferentes. E também tem as ponteiras, né. O drive dele é de 8 milímetros, né. Então ele vai vedar bem o canal auditivo, né. Tem uma boa vedação. Ele também tem microfone, tá? E controle aqui para aumentar e abaixar o volume. E aqui para dar play e pause, nesse do meio, né? Tem aqui a entrada para o carregador, tá? É tipo micro, né? E aqui tem a certificação, né? Que ele tem protocolo aptX e IPX4. Então ele tem um certo grau de resistência à água, tá? Não que você vá mergulhar ele, mas ele tem uma proteção contra respingos, assim, né? Então você pode tomar uma chuva que não vai estragar o fone, né? É um fone que ele é simples, tá? Ele tem um acabamento de plástico e o fio é emborrachado, mas tem uma qualidade boa, né? Eu já tenho ele há 2 anos e não apresentou nenhum problema até agora, né? Staring at herself in the mirror on the restroom. E esse é o teste de áudio, tá? O teste de chamada com o microfone direto do fone. E ele tem uma qualidade muito boa no meu ponto de vista, que não faz diferença nenhuma falar do celular, direto do celular, ou utilizando o microfone do fone. E esse é o teste de qualidade de áudio de gravação direto para o WhatsApp. A bateria fica nessa parte aqui onde tem o controle de play e pause para aumentar e baixar o volume e o microfone, né? A entrada para carregamento é micro, tá? É aquela entrada padrão mais antigo, né? Infelizmente ainda não é tipo C. E ele tem o protocolo aptX, né? Que ajuda na transmissão de dados, né? Os celulares mais novos que possuem o Snapdragon, o chipset da Qualcomm, eles possuem esse protocolo, então também ajuda a economizar a bateria e até uma qualidade maior, tá, de transmissão. Ele vai durar entre 4 horas e 4 horas e meia, tá? E o tempo de carregamento dele é em torno de 40 minutos. 35, 40 minutos, né? De 0 a 100. Então, é um tempo de uso assim satisfatório, 4 horas, mas poderia ser um pouco mais. Na versão mais recente, que tem o Bluetooth 5.0, eu acredito que esteja em torno de 5 a 6 horas, tá? Então já vai durar um pouquinho mais que esse aqui. Outra parte legal que vem junto com o fone, esse acessório, é esse prendedorzinho aqui, né? Daí você consegue encurtar o cabo, deixar na extensão que você quiser, né? O único ponto negativo que eu acho de aspecto físico desse fone é que ele não possui aquele ímã nessa parte aqui que você consegue prender as duas cápsulas.
como tem no Meizu EP51, no Meizu EP52, por exemplo, né? Que daí você deixa as duas cápsulas presas e não tem aquela chance de o fone cair, né? De você perder o fone. Então isso faz falta. O que que eu faço? Geralmente eu acabo enrolando os cabos aqui, nessa parte assim, trançando eles, para que ele não caia do meu pescoço, né? Quando eu não estou usando. Então esse é o único ponto negativo que eu acho desse fone, tá? Ele deveria ter esses ímãs nos drives, né? Para que eles ficassem bem presos. About the sound. Como é o som desse fone? Ele é um fone que tem um equilíbrio sonoro muito bom, as faixas de frequência são bem equilibradas, então você vai ter graves, médios e agudos mais ou menos no mesmo patamar. Não vai ter graves exagerados, assim como não vai ter agudos também exagerados. Você não vai ter aquela presença dos agudos que nem eu mencionei no Rock Zircon, que você sentia bem os pratos de bateria. Mas ao mesmo tempo você vai conseguir equalizar ele melhor. Por ele ser mais flat, você consegue deixar os agudos e os graves por meio de equalização, né, do jeito que você quiser. Então ele traz essa facilidade para quem sabe mexer um pouquinho melhor com a equalização, e para quem não sabe, ele vai ter um som assim considerado normal, não vai ter uma ênfase graves e agudos que acabem incomodando, né, no dia a dia. A qualidade sonora dele é muito boa, tá? Ele tem um palco sonoro muito amplo, e isso que eu gosto muito nesse fone, porque quando eu paro e comparo com outros fones, até com os cabeados, eles não me dão esse palco sonoro tão amplo quanto eu tenho nesse aqui. Então eu consigo ter uma distinção muito grande entre os instrumentos, entre as vozes. Então eu consigo geralmente, né, pela gravação, pela mixagem das músicas, a maioria delas acaba apresentando assim, um som estéreo, onde a guitarra sai aqui e a outra guitarra sai nesse lado, tanto a guitarra base quanto a guitarra solo, né? Então tem uma distinção entre as guitarras, que você percebe bem. Até tem algumas músicas que tem solos de duas guitarras solando ao mesmo tempo, uma fazendo um solo e a outra fazendo outro. Então você consegue distinguir bem essa diferença de uma guitarra para outra, porque uma sai aqui e outra sai aqui. Enquanto o baixo, o bumbo da bateria, você sente bem nessa parte aqui assim, geralmente da cabeça. Claro que isso depende da mixagem da música, mas no geral acontece dessa forma, tá? Você ouve bem os pratos nesse lado, o chimbal nesse lado, e quando a bateria faz aquela virada assim, você sente ela passar daqui para cá. A questão dos pratos também você sente um pouco aqui, um pouco aqui. Então ele tem uma espacialidade assim bem ampla, né? Ele também tem como eu posso dizer, eu tenho uma música que ela é 3D, então a música ela fica rodando e eu sinto ela rodar assim numa distância mais ou menos disso aqui do meu corpo. Então ela fica rodando em círculo a música nessa distância aqui. Então é um palco sonoro bem amplo, tá? É bem diferente de você pegar um fone desses comuns assim, que você acaba comprando por 30, 40 reais e você não vai ter essa experiência sonora. Por isso que eu gosto muito dele, né? Pela essa capacidade de distinguir bem os instrumentos, as vozes, às vezes o vocal principal você ouve bem no meio da sua cabeça, enquanto a segunda voz, às vezes a terceira voz, que tem algumas músicas, né, você ouve vindo daqui assim. Então ele te dá um envolvimento maior assim, com a música e com o que o artista tentou passar, assim, né? E todos os efeitos assim, que tentaram usar na mixagem. Por isso eu gosto muito dele. Ele tem também a PTX, que ajuda muito na qualidade tanto na capacidade de distribuição de dados, né, via Bluetooth, quanto na qualidade sonora, tá? A PTX é um protocolo Bluetooth que a Qualcomm, que é a fornecedora dos chipsets Snapdragon para os celulares, né,
ela acaba cedendo, né, a fabricante do fone compra e coloca o aptX ou deixa de colocar, né? Quando tem aptX é como se tivesse um canal direto entre o fone e o celular ou outro meio de comunicação, né? Então é como se fosse uma VPN, assim, para quem entende um pouco de internet, assim, de distribuição, né? Como se tivesse assim um tubo que não deixasse espalhar tantos dados entre o celular e o fone. Então o aptX ele ajuda muito, tá? Para melhorar a qualidade sonora. Ele tem Bluetooth 4.1, é um Bluetooth um pouco mais antigo, mas na versão que eu vou deixar o link abaixo para compra, tá? Caso vocês queiram importar ou comprar aqui no Brasil mesmo, ele já vem com o Bluetooth 5.0. Ele já tem uma versão um pouco melhorada já dele, né? Então vai ter uma qualidade, talvez sonora não vai mudar tanto, eu acredito, mas que vai melhorar em termos de conexão. Apesar de que eu já consegui ouvir música com ele a uns 10 para 15 metros de distância do celular, sem ter interferência nenhuma. Então eu gosto muito desse fone, pela qualidade sonora, pela conexão que não falha, é muito difícil acontecer de falhar. Eu senti que falhou só quando muda tipo da rede de dados para Wi-Fi, aí ele dá uma picotada, mas se tiver numa rede só, se você estiver ouvindo só no Wi-Fi ou só no dados, não vai acontecer de falhar. E pelo encaixe dele, né? Ele encaixa bem, essa barbatana que ela prende bem aqui no canal do ouvido, né? E a entrada dele aqui da cápsula, né? Da ponteira, ela é bem ergonômica, tá? Ela tem um desvio aqui assim que ela encaixa bem também. A vedação dele é muito boa. Você não tem... quando você está com música ligada é muito difícil você escutar alguém falar alguma coisa, né? E porque ele tem uma vedação muito boa, né? E é um isolamento passivo, né? Ele não tem isolamento de som ativo, né? Externo, mas funciona muito bem. Então é um fone que eu indico, super indico mesmo, para quem gosta de música, para quem gosta de ouvir bem os instrumentos. Vou deixar o link ali na descrição para quem quiser comprar, tá? Quem quiser importar ou comprar aqui no Brasil. A QCY agora tem representação aqui no Brasil. Então, sobre o preço desse fone, né? Ele é um fone que custou na época R$ 78. Eu comprei na Banggood, foi via importação. Com frete ele saiu por R$ 87. Aqui no Brasil ele estava na faixa dos 200, R$ 220 reais. Então valeu bastante a pena. Hoje em dia a QCY ela já tem a representação aqui no Brasil. Então fica mais fácil também não precisa importar, né? Pode ser comprado aqui, você pode ter garantia. Então facilita bastante, né? É um fone que na época ele tinha o Bluetooth 4.1, esse modelo aqui que eu comprei. Hoje já tem um upgrade dele com o Bluetooth 5.0. Então com certeza vai ter uma qualidade de conexão melhor, né? Ele tem, você pode selecionar no celular, né? Até a frequência de transmissão dele é até 48 Hz, tá? Então geralmente os fones são 41, os fones Bluetooth, e 16 bits. Esse aqui ele chega a alcançar 18 bits com 48 Hz de frequência. Então para curta distância você vai ter uma qualidade de transmissão de dados melhor, e para longa distância você pode selecionar 16 bits por 41 Hz, né? Isso para caso você vá mexer nas configurações do celular, né? Conexão Bluetooth e tal. Se você não mexer, ele vai ficar por padrão em 16 bits por 41, porque daí você consegue ter uma distância maior de até 10 metros, 15 metros sem ter interferência, né? Mas isso são detalhes, tá? São detalhes um pouco mais técnicos para quem gosta de mexer assim, né? Então é um fone que eu gosto bastante, também indico para quem faz esportes, né? Para quem pratica corrida,
porque ele tem essas barbatanas aqui que prendem bem no canal auditivo, né? Elas dão um bom encaixe, tá? E ele já vem com 3 tipos de barbatana, dessas barbatanas. Essa aqui é a média, eu costumava usar a maior, mas eu acabei perdendo. E também ele tem vários tipos de ponteira, né? Essa ponteira aqui é o que eu mais gosto, é que ela já vem instalada nele, né, por padrão, porque ela tem uma membrana bem fininha, ela é a única que é branca, as outras são na cor preta, né? E é uma membrana bem fininha, então ajuda a melhorar a qualidade dos graves, assim, né? Porque quando a ponteira ela é mais grossa, ela acaba abafando um pouco os graves. Então, usando esse tipo de ponteira e com essa membrana, assim, você tem um encaixe assim que você pode balançar bem a cabeça, pode estar correndo, que não vai cair, tá? Ele não vai soltar, tu não vai precisar ficar arrumando, ajustando sempre. Ele prende perfeitamente e ele também tem esse tipo de prendedorzinho aqui que você consegue encurtar o cabo, né? Então isso também ajuda, tá? Como eu já mostrei ali na parte das características do fone, né? Então, por isso que eu gosto bastante desse fone, porque pelo encaixe, pela ergonomia e pela qualidade sonora. Então, pessoal, se gostou, dá um joinha, dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro dos novos vídeos que estão vindo por aí. Beleza? Abraço, até mais!